Mensagem de Nossa Senhora ao Padre Stefano Gobbi. Mensagem do dia 13 de outubro de 1989. O anjo do primeiro flagelo. Recordais hoje a minha última aparição, a vida em Fátima, a 13 de outubro de 1917, convalidada pelo milagre do sol. Olhai sempre mais para a mulher vestida de sol, que tem a tarefa de preparar a Igreja e a humanidade para a vinda do grande dia do Senhor. Os tempos de batalha decisiva chegaram. Desceu sobre o mundo a hora da grande tribulação, porque os anjos do Senhor foram enviados com os seus flagelos para castigarem a terra. Quantas vezes vos convidei a caminhardes pela estrada da mortificação dos sentidos, do domínio das paixões, da modéstia, do bom exemplo, da pureza e da santidade. Mas a humanidade não acolheu o meu convite e continuou a desobedecer ao sexto mandamento da lei do Senhor, que prescreve a não cometer atos impuros. Pelo contrário, se quis exaltar tais transgressões e propô-las como a conquista de um valor humano e de um valor novo de exercitar a própria liberdade pessoal. Assim hoje se chegou a legitimar como bons todos os pecados de impureza. Começou-se a corromper as consciências das crianças e dos jovens, levando-os à convicção de que os atos impuros cometidos sozinhos não são mais pecados, que as relações tidas antes do matrimônio entre noivos são lícitas e boas, que as famílias podem comportar-se liberalmente e também recorrerem aos meios para impedir o nascimento. Chega-se à justificação e à exaltação dos atos impuros contra a natureza e até a propor leis que equiparam a família à convivência de homossexuais. Jamais, como hoje, a imoralidade, a impureza e a obscenidade foram continuamente propagadas através da imprensa e todos os meios de comunicação social. Sobretudo, a televisão tornou-se o perverso instrumento de um cotidiano bombardeamento de imagens obscenas, dirigidas a corromper a pureza da mente e do coração de todos. Os locais de divertimento, particularmente os cinemas e as discotecas, tornaram-se lugares de profanação pública da própria dignidade humana e cristã. É o tempo no qual o Senhor, nosso Deus, é continuamente e publicamente ofendido com os pecados da carne. Já a Divina Escritura vos advertiu que quem peca por meio da carne, na própria carne, encontra a sua justa punição. Assim chegou o tempo no qual o anjo do primeiro flagelo passa sobre o mundo, para que ele seja castigado segundo a vontade de Deus. O anjo do primeiro flagelo incide na carne daqueles que se deixaram assinalar pela marca do monstro sobre a fronte e sobre a mão, e adoraram a sua imagem, uma chaga dolorosa e maligna, que faz gritar de desespero aquele que foi ferido. Esta chaga representa as dores físicas que golpeiam o corpo devido às doenças graves e incuráveis. A chaga dolorosa e maligna é um flagelo para toda a humanidade, hoje tão pervertida que construiu uma civilização ateia, materialista e faz da busca do prazer a finalidade suprema do viver humano. Alguns dos meus pobres filhos foram feridos por causa dos seus pecados impuros e das suas desordens morais e carregam em si mesmos o peso do mal que fizeram. Outros, ao contrário, são feridos mesmo sendo bons e inocentes. Então o sofrimento deles serve para a salvação de muitos maus, por motivo de solidariedade que a todos vos une. O primeiro flagelo são os tumores malignos e toda a espécie de câncer, contra o qual a ciência nada pode fazer, não obstante o seu progresso em todos os setores, doenças que cada vez mais se difundem e golpeiam o corpo humano, devastando-o de chagas dolorosíssimas e malignas. Filhos prediletos, pensai na difusão destas doenças incuráveis em toda a parte do mundo
e nas milhões de mortes que elas fazem. O primeiro flagelo é a nova doença da AIDS, que fere sobretudo os meus pobres filhos, vítimas da droga, dos vícios e dos pecados impuros contra a natureza. A vossa Mãe Celeste quer ser para todos ajuda, sustento, conforto e esperança nestes tempos nos quais a humanidade é ferida por este primeiro flagelo. Por isso vos convido a caminhar pela estrada do jejum, da mortificação e da penitência. As crianças peço que cresçam na virtude da pureza e neste difícil caminho sejam ajudadas pelos pais e pelos educadores. Aos jovens peço que se formem no domínio das paixões, com a oração e a vida de união comigo, e que renunciem a ir ao cinema e às discotecas, onde existe o grave e contínuo perigo de ofender esta virtude que é tão querida ao meu coração imaculado. Aos noivos peço que se abstenham de qualquer relação antes do matrimônio. Às famílias cristãs peço que se formem no exercício da castidade conjugal e não usem nunca meios artificiais para impedir a vida, segundo o ensinamento de Cristo, que a Igreja ainda hoje propõe com iluminada sabedoria. Quanto desejo dos sacerdotes a escrupulosa observância do celibato e dos religiosos a prática fiel e austera do seu voto de castidade. Aos meus pobres filhos, feridos pelo primeiro flagelo da chaga dolorosa e maligna, eu me apresento como Mãe misericordiosa, que alivia e conforta, que leva a esperança e a paz. A eles peço que ofereçam os seus sofrimentos em espírito de reparação, de purificação e de santificação. Sobretudo para estes, o meu coração imaculado torna-se o mais acolhedor, refúgio e a estrada segura que os leva ao Deus da salvação e da alegria. Neste meu jardim celeste, todos serão consolados e encorajados, enquanto eu mesma cuido amorosamente para dar-lhes alívio no sofrimento, e se for vontade do Senhor, oferecer o dom da cura. Portanto, nestes tempos em que a humanidade está sendo golpeada pelo primeiro castigo, vos convido todos a olhardes para mim, vossa Mãe Celeste, para serdes confortados e ajudados.